Olá, gente! Essa é a nossa última aula sobre revisão de trigonometria e falaremos sobre senoides. Agora que já sabemos como obter valores de seno, cosseno e tangentes para números reais, podemos defini-los como funções trigonométricas. Essencialmente, é apenas uma formalização maior em torno do que foi visto nas aulas anteriores. Agora, sobre o ponto de vista de funções. Assim, estudaremos nessa aula a função seno, a função cosseno e outras decorrentes destas. O estudo da função seno. Dado um número real x, podemos associar a ele o valor do seno de um ângulo ou arco de x radianos. Aqui temos o domínio dessa função, seno de x, representado por x1, contendo π sobre 4, e que temos a imagem dessa função, contendo seno de x1 e raiz de 2 sobre 2, pois raiz de 2 sobre 2 é o seno de π sobre 4. Assim, definimos a função seno como uma função real de variáveis reais que associa a cada número real x o valor real seno de x, ou seja, a função seno de x tem o domínio localizado no conjunto dos números reais e sua imagem também no conjunto dos números reais, em que um valor x localizado nesse domínio dos números reais se transforma em seno de x, lá no conjunto das imagens, que também é o conjunto dos números reais. Já estudamos o processo que permite associar o número real x à medida x de um ângulo ou arco para a posterior obtenção do valor seno de x. Estudamos também como obter os valores seno de x para quaisquer valores x, de medidas de ângulos ou arcos. Lembramos que x, medida de ângulo ou arco, é expresso em radianos. Gráfico da função seno. Para construir o gráfico da função seno, vamos construir uma tabela com valores de x, da primeira volta positiva. O seno, em alguns casos, será usado com valores aproximados. Temos aqui o x em radianos. 0, π sobre 6, π sobre 4, π sobre 3, π sobre 2, 2π sobre 3, 3π sobre 4, 5π sobre 6, π. Isso representando meia volta. Aqui temos os valores de seno de x em frações e embaixo seus valores aproximados. Nesse segundo gráfico temos a outra metade de uma volta, que é 7π sobre 6, 5π sobre 4, 4π sobre 3, 3π sobre 2, 5π sobre 3, 7π sobre 4, 11π sobre 6 e 2π. Os valores de seno de x em fração e logo abaixo os valores aproximados. Veja o gráfico inicialmente para x pertencente a 0 e 2π, e depois para x pertencente ao conjunto dos números reais. Como a função seno de x é definida no conjunto dos números reais, a curva pode ser estendida para valores de x menores do que 0 e maiores do que 2π. Assim, o gráfico da função definida por seno de x é a curva chamada senoide, que tem o seguinte aspecto. Observando o gráfico da função seno, vemos que a função repete periodicamente seus valores nos intervalos menos 2π, 0, 0, 2π e 2π, 4π e etc. Isso tanto para cá quanto para cá. Daí, dizemos que a função seno é periódica. Observe no gráfico que seno de x é igual a seno de x mais 2π, que é igual a seno de x mais 4π, que é igual a reticências para todo x pertencente ao conjunto dos números reais. Dizemos então que o período da função seno é 2π, e indicamos ele desta maneira. Observando o sinal da função seno, vemos que a função é positiva para valores do primeiro e do segundo quadrante, e negativa para os valores do terceiro e quarto quadrante. Agora faremos um resumo sobre a função seno. A função seno é a função de conjunto dos números reais em conjunto dos números reais definida por f de x é igual a seno de x. A função seno tem um domínio pertencente ao conjunto dos números reais, pode ser qualquer número desse conjunto. Já a sua imagem é limitada entre -1 e 1. A função seno ela não é injetiva e nem sobrejetiva.
A função seno ela é uma função ímpar, isto é, seno de x é igual a menos seno de menos x, tal que x pertence ao conjunto dos números reais. Ela é uma função periódica de período 2π, como vimos anteriormente. E seno de x é igual a zero para x igual a kπ, com k pertencente ao conjunto dos números inteiros. Seno de x é maior que zero para x no primeiro e segundo quadrante, e para x igual a π sobre 2 mais 2kπ, com k pertencente ao conjunto dos números inteiros. E o seno de x é menor que zero para x do terceiro e quarto quadrantes, e para x igual a 3π sobre 2 mais 2kπ, com k pertencente ao conjunto dos números inteiros. Vamos falar agora da função cosseno. Dado o número real x, podemos associar a ele o valor do cosseno de um ângulo ou arco de x radianos. Assim, definimos a função cosseno como a função real de variáveis reais que associa a cada número real x o valor real cosseno x, ou seja, a função cosseno está do conjunto dos números reais para a imagem do conjunto dos números reais, sendo a sua imagem limitada também, onde transforma o valor x para cosseno de x. Já estudamos o processo que permite associar o número real x à medida x de um ângulo ou arco para a posterior obtenção do valor cosseno de x. Estudamos também como obter os valores cosseno de x para quaisquer valores x de medidas de ângulos ou arcos. Lembramos que x, medida de ângulo ou arco, é expresso em radianos. Gráfico da função seno. Vamos construir o gráfico da função cosseno de x inicialmente para x pertencente ao intervalo de 0 a 2π e depois para x pertencente ao conjunto dos números reais. Alguns valores de cosseno de x serão aproximados. Então, fizemos o gráfico igual fizemos na função seno de x e obtivemos este gráfico. Como a função cosseno de x é definida no conjunto dos números reais, a curva pode ser estendida para valores menores do que zero e maiores do que 2π. Assim, o gráfico da função cosseno é a curva chamada cossenoide, que tem o seguinte aspecto. Observações e sinal da função cosseno. As observações da função cosseno é que a cossenoide ela não é uma nova curva. Ela é uma senoide transladada π sobre 2 para a direita. Ela é a mesma curva que a senoide, porém está movida π sobre 2 para a direita. O domínio da função cosseno é o mesmo da função seno, tal que a função cosseno de x tem o domínio pertencente ao conjunto dos números reais. E a imagem também é a mesma. A imagem está entre menos 1 e 1. O período ele é o mesmo também, 2π. E a função cosseno também não é nem injetiva e nem sobrejetiva. A diferença entre a função cosseno e a função seno ficam por conta dos aspectos que dependem dos valores das imagens associados aos domínios, que transladam π sobre 2 para a direita. Por exemplo, a função seno é ímpar e a função cosseno é par, pois cosseno de x é igual a cosseno de menos x. Observando o sinal da função cosseno de x, vemos que a função cosseno é positiva para valores do primeiro e quarto quadrantes e negativa para valores do segundo e terceiro quadrantes. Além das funções trigonométricas estudadas, existem outras que envolvem seno e cosseno, que chamaremos senoides. Por exemplo, as funções f de x e g de x, tal que f de x é igual a 2 mais cosseno de x, com x pertencente ao conjunto dos números reais, e g de x é igual a seno de 2x, com x pertencente ao conjunto dos números reais. Vamos exemplificar construindo os gráficos das funções. A, f de x é igual a 3 vezes seno de x, e B, f de x é igual a 1 mais cosseno de x. No primeiro gráfico, 3 vezes seno de x, primeiramente construiremos uma tabela usando os valores de x igual a 0, π sobre 2, que é 90 graus, π, 180 graus, 3π sobre 2, que é 270 graus, e 2π, que é 360 graus. Seno de x, 0 é igual a 0, π sobre 2 é igual a 1, π é igual a 0, 3π sobre 2 é igual a menos 1 e 2π é igual a 0.
Multiplicando 3 nesses valores de seno de x, temos 0, 3, 0, menos 3 e 0. Logo, y é igual a 3x vezes seno de x. Repetimos esses valores que encontramos na coluna ao lado. Montando o gráfico, teremos essa forma, onde o domínio é o conjunto dos números reais e a imagem varia de menos 3 a 3. O período continua o mesmo, 2π, que é uma volta. Já o segundo gráfico, 1 mais cosseno de x, resolvemos da mesma forma que resolvemos esse primeiro. Porém, agora temos cosseno de x, então acharemos cosseno de 0, que é igual a 1, cosseno de π sobre 2, que é igual a 0, cosseno de π, que é menos 1, cosseno de 3π sobre 2, que é igual a 0, e cosseno de 2π, que é igual a 1. Somando 1 a esses valores de cosseno, teremos 2, 1, 0, 1, 2. Montando o gráfico, teremos esse modelo de 0 a 2π. O domínio continua o conjunto dos números reais, só que a imagem muda para valores entre 0 e 2. O período continua o mesmo, 2π. Também são senoides funções do tipo y é igual a a mais b vezes seno de cx mais d, ou y é igual a mais b vezes cosseno de cx mais d, como por exemplo, f de x é igual a 2 mais cosseno de x, com x pertencente ao conjunto dos números reais, em que a vale 2, b vale 1, c vale 1 e d vale 0. G de x é igual a seno de 2x, com x pertencente ao conjunto dos números reais, onde a vale 0, b vale 1, que é o que está multiplicado com seno, c vale 2 e d vale 0. Hx, que é igual a 5 menos 3 vezes seno de 3x menos π, onde a vale 5, b menos 3, c vale 3 e d vale menos π. O domínio de qualquer senoide é sempre o conjunto dos números reais. O que varia é a imagem e o período. Para obter a imagem, basta lembrar que seno de alfa varia de menos 1 a 1 e cosseno de alfa também varia de menos 1 a 1. Por exemplo, para achar o valor máximo de f de x, que é aquela função lá atrás que vimos, que é 2 mais cosseno de x, o que fazemos? O valor máximo de cosseno de x é 1, então no lugar de cosseno de x, a gente substitui por 1. Então o valor máximo de f de x vai ser igual a 3, 2 mais 1. Já o valor mínimo vai ser 2 menos 1, que é igual a 1. Então a imagem vai variar de 1 a 3. Já na função g de x, fazemos a mesma coisa. O seno de algum valor, vamos fingir que esse 2x vale alfa. Então, o seno de alfa não varia de menos 1 a 1, então o valor máximo é 1. Já o valor mínimo é menos 1, então a sua imagem continua normal, igual está aqui em cima. Continua de entre menos 1 e 1. Já em h de x, faremos a mesma coisa que fizemos neste primeiro. Copiaremos a expressão normal e no lugar de seno de 3x menos π, nós colocaremos 1, que é o valor máximo, e no valor mínimo colocaremos menos 1, ficando no valor máximo 5 menos 3 e no valor mínimo 5 mais 3, por causa dos sinais. Então, a imagem será entre 2 e 8. Para obter o período, basta fazer essa seguinte expressão. Período é igual a 2π sobre módulo de c. Por exemplo, em f de x, que é essa expressão que está aqui, o c vale 1. Então, o período de f de x vai ser 2π sobre módulo de 1, que é igual a 2π. Já em g de x, que é essa expressão, c vale 2. Então, o período de g vai ser igual a 2π sobre módulo de 2, que é π. Já em h de x, que é essa expressão aqui, o seu c vale 3. Logo, o período de h é igual a 2π sobre módulo de 3, que é igual a 2π sobre 3. Além disso, é conveniente saber mais outros 3 detalhes sobre as senoides. Se b é menor que 0, o gráfico fica simétrico ao gráfico b maior que 0, simetria em relação ao eixo x. Antes de desenhar o gráfico, é importante deixar o parâmetro c positivo. Para isso, usamos a paridade de seno e cosseno. Seno de menos cx é igual a menos seno de cx, e cosseno de menos cx é igual a cosseno de cx. Se d é diferente de 0,
o gráfico translada menos D sobre C unidades. Aqui temos um lembrete em que D positivo, o gráfico translada para a esquerda, e D negativo, o gráfico translada para a direita. Aqui está a referência bibliográfica para essa aula. Agradecemos a visualização de vocês. Se inscrevam no AVA de Cálculo 1 e 2. Além disso, se inscreva em nosso canal. Qualquer dúvida pode mandar e-mail nesses e-mails abaixo. Agradeço a visualização de todos e acaba por aqui a nossa revisão de trigonometria. Até mais!